Novo topo histórico do Bitcoin, correção, volta para um momento de alta, tudo aconteceu no mundo cripto nos últimos 2 dias. Enquanto tudo isso acontecia, os ETFs de Bitcoin Spot continuaram comprando e acumulando Bitcoins. E é isso e muito mais que a gente vai ver aqui agora no Cointelegraph Brasil. Sem perder mais tempo, sem mais delongas, vamos direto para o mercado cripto nesse momento. Nesse instante, o Bitcoin já está ali de volta aos 67 mil dólares. O Ether está testando os 4 mil dólares, provavelmente vai voltar a romper essa importante e simbólica marca nos próximos dias. Solana continua acima dos 130, a ADA também está com uma valorização bastante expressiva nos últimos dias. Enfim, o mercado cripto todo já voltou a ficar bastante verde. Por que eu falo já voltou a ficar? O Bitcoin bateu a all-time high, a ATH, chegou a atingir agora a marca dos 69.200 dólares aproximadamente, que é 69.170 de acordo com o CoinMarketCap, no dia 5 de março de 2024, mas logo na sequência, naturalmente, teve uma correção, onde ele chegou a cair assim, de forma considerável, ele chegou aí para casa dos 60 mil dólares, inclusive, mas já naturalmente se recuperou. Aqui, ele chegou a bater a marca aqui dos 61 mil dólares, mas já se recuperou e já está na casa dos 67 mil novamente. É natural que tenha tido essa correção e digo mais, é natural que a gente veja novas correções nos próximos dias também. Assim como, pelo visto, a gente vai ver renovações de all-time high do Bitcoin também nas próximas semanas. Tudo isso antes do próximo halving, que é quando ainda menos Bitcoins vão começar a entrar em circulação. Por isso que está todo mundo tão otimista sobre o mercado cripto. Mas, de qualquer forma, um dos fatores muito pesados que estão ocasionando essas altas é naturalmente o aumento do interesse, seja por parte de varejo, seja por parte de institucionais, seja por parte de investidores tradicionais no mercado cripto, no mercado do Bitcoin. Esse interesse está sendo capitaneado, a gente consegue ver de forma muito clara, dos ETFs. Os ETFs de Bitcoin Spot, por exemplo, no último dia 5 de março, mais conhecido como ontem, no momento de gravação desse vídeo, eles tiveram um inflow, ou seja, um fluxo de entrada de capital de cerca de 9.285 bitcoins. Então, se a gente lembrar que atualmente são produzidos cerca de 900 bitcoins por dia, graças à mineração, quantia essa que vai ser reduzida para 450, agora no final de abril no halving, são mais de 10 dias de mineração de Bitcoin consumidos apenas pelos ETFs de Bitcoin Spot, de uma forma geral. Se a gente for ver os ETFs de Bitcoin, a gente vai ver que o da Grayscale continua sendo o maior deles, em volume, em saldo, com 415 mil bitcoins nesse momento. Mas, devido a ser um ETF mais caro, com uma taxa de administração de 1,5%, ele é um ETF que está todo dia sangrando, está todo dia perdendo Bitcoin. Em contrapartida, um ETF que está todo dia ganhando mais e mais Bitcoin é o da BlackRock, que já está com 183 mil Bitcoins sob gerenciamento. O da Fidelity vem um pouco atrás com 112 mil, o da Bitwise vem bem atrás com 26, só que antes ainda tem o da ARK com 36. Enfim, de qualquer forma, o da BlackRock, depois do GBTC da Grayscale, é o maior sem sombra de dúvida. E não me surpreenderia se em algum tempo a gente tivesse um flip, a gente tivesse uma ultrapassagem, que o da BlackRock se tornasse maior do que o próprio GBTC da Grayscale. Isso não me surpreenderia justamente por causa da taxa. Mas o que começou a surgir o medo de muitas pessoas? O medo de uma concentração excessiva nas mãos das grandes corporações, como por exemplo a BlackRock. A gente tem visto realmente a BlackRock comprando dia após dia quantidades extremamente significativas de Bitcoin, dia após dia. De qualquer forma, o que eu posso tranquilizar vocês é que mesmo com esse extremo acúmulo até o momento por parte dos ETFs de Bitcoin Spot, DBTC, propriamente dito, o que eu posso tranquilizar é que o percentual que eles têm do supply máximo, ou seja, da quantidade máxima de Bitcoin que vai ter na rede, ainda é muito baixa. Nesse momento, por exemplo, somando todos os ETFs e dividindo por 21 milhões, a gente está no percentual de 0,76%. Claro que se a gente for olhar, já cresceu absurdos. No início de fevereiro era 0,13%. Aqui era 0,13%. E nesse momento já está como 0,76%. Está crescendo bastante. Mas mesmo assim é um percentual muito pequeno de concentração de uma forma total.
É claro que o que a gente tem visto e o que provavelmente a gente ainda vai ver mais em momentos de alta são pessoas realizando lucro. Inclusive pessoas e carteiras que a gente nem imaginavam que iriam realizar o lucro. Um exemplo foi uma carteira que tinha minerado Bitcoin em 2010 e que agora, na sequência da all-time high, queimou uma boa quantidade de Bitcoin e que ajudou, inclusive, nessa queda, né? Porque foi uma quantidade significativa. E o curioso é que em 2010, esse comentário aqui é perfeito. Em 2010, o topo máximo daquele ano foi do Bitcoin 30 centavos de dólar. A pessoa minerou. Em 2010, provavelmente era extremamente fácil minerar Bitcoin com uma dificuldade extremamente baixa. O cara minerou e agora ele conseguiu vender 14 anos depois. A pergunta que fica é se ele esperou esse tempo todo de forma intencional ou se ele por um acaso tinha perdido a chave, perdido o HD e achou o HD agora e queimou. Pode ser também, é uma possibilidade. Mas de qualquer forma, o que a gente vê é que realmente o Bitcoin, tem muito Bitcoin, vou falar assim, está mudando de mãos antigas para novas mãos, está mudando de dono de uma forma geral. Mas isso não está sendo apenas para os ETFs. Por exemplo, El Salvador. El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, isso a gente sabe, a gente já falou bastante sobre esse tema. E as reservas de El Salvador, nesse momento, divulgadas, estão na casa de 164 milhões de dólares. Isso considerando a all-time high de 69 mil. Agora deve estar um pouquinho baixo, um pouquinho mais baixo, né, do que esse valor, mas não tão distante assim. Vale ressaltar que, de novo, El Salvador também não é o único país a estar comprando, não é o único país a estar minerando. A gente tem diversos países ao redor do mundo que ou estão se expondo em Bitcoin, ou estão minerando, ou se expondo em Bitcoin no sentido de estar comprando, ou estão minerando Bitcoin, como por exemplo alguns países na África que estão investindo em fazendas de mineração com o objetivo de melhorar a economia pensando no longo prazo. E, tirando ainda os países, a gente tem as empresas, como por exemplo a MicroStrategy, que não para de comprar Bitcoin. Inclusive, eles acabaram de emitir novos títulos de dívida, né, para arrecadar o dinheiro para poder comprar novos Bitcoins. Então, o que a gente tem visto mais e mais e mais e mais é uma avalanche de novos players no mercado comprando BTC, comprando cripto e cada vez de uma forma mais intensa. Que, por exemplo, na Europa, a gente não tem nenhum ETF de Bitcoin ainda, mas a União Europeia continua liderando investimentos diversificados em cripto. Então, o ETF é uma ferramenta, é uma plataforma para novos investidores chegarem, inclusive as grandes corporações, mas não é a única. Então, o que a gente tem visto é o Bitcoin sendo cada vez mais comprado, cada vez mais pulverizado, inclusive saindo de mãos antigas e indo para mãos novas. A pessoa que vendeu todos aqueles Bitcoins que ela tinha minerado em 2010, ela não vendeu para uma única pessoa, ela não vendeu para uma única corporação. Ela vendeu realmente de uma forma extremamente fracionada. Provavelmente milhares de pessoas ajudaram a comprar os Bitcoins dela. Isso demonstra que, na verdade, acabou descentralizando. E quando a BlackRock compra, quando um ETF compra, o Bitcoin não é da BlackRock. Em si, ela tá gerenciando, porque nem custodiando ela deve estar com um acordo com a Coinbase, por exemplo, deve estar custodiada na Coinbase, mas ela está gerenciando aquele ativo, mas aquele ativo em si não é diretamente dela, é de um cliente final. A gente sabe todas as ressalvas que todas as pessoas têm em relação a BlackRock, a extrema concentração de poder, que eu acho que é um medo extremamente justo, mas no caso do Bitcoin, pelo menos nesse momento, não é uma preocupação real. De qualquer forma, o que vale ressaltar como aspecto positivo para as criptos é o crescimento da demanda e grande parte ocasionado, sim, por causa dos ETFs de Bitcoin. Inclusive, esse valor aqui do dia 5, de 12.624 Bitcoins, foi um recorde. Foi um volume recorde de compra em um único dia dos ETFs. E é o que a gente tem falado muito. Os ETFs têm ajudado, mas a proximidade com o halving vai ajudar ainda mais. O Bitcoin vai se tornar um ativo ainda mais escasso. E se você não sabe o que é halving, eu vou colocar um vídeo aqui do lado para você clicar e aprender mais sobre isso lá, beleza? Então, te vejo aqui do lado.